Se você quer aprender inglês, mas você sente preguiça de estudar do jeito tradicional, naqueles métodos engessados tradicionais, você não tem paciência para apostila, não quer passar horas da sua vida aprendendo regras gramaticais e quer uma forma muito mais leve, mais eficiente, inteligente e real de evoluir, esse vídeo é para você. E você que tá aqui, parabéns, porque eu também sou dessas, viu? Não tenho paciência para esses métodos engessados, esses métodos tradicionais, é por isso que eu tô aqui. Porque hoje eu vou te mostrar como usar o YouTube para aprender inglês de um jeito realmente que conversa, tá? Com a sua vida, com a sua realidade. E pode ser que você já tenha a dúvida, né? Jazz, mas é YouTube ou YouTube? Como que eu falo? O nome desse site que você está me assistindo vem do inglês. Em inglês, a pronúncia correta é YouTube. Como eu sou professora, eu sou mentora de inglês, então eu sempre acabo optando pela forma original, né? A pronúncia em inglês, YouTube. Agora, se você falar YouTube, tá errado? Não tá errado se você falar no português, porque YouTube é a forma aportuguesada de YouTube. Tá? Então, aqui no Brasil, falando português, se você quiser, você pode falar YouTube, tá? Mas em inglês, a pronúncia correta vai ser YouTube, ok? Então, vamos prosseguir. Bom, antes que você também me entenda errado aqui, eu já quero te falar uma coisa importante. Eu não tô aqui te dizendo que você vai aprender inglês magicamente só porque você abriu o YouTube. Tá? Eu tô aqui te dizendo, na verdade, que se você souber usar o YouTube do jeito certo, ele pode se tornar uma das ferramentas mais poderosas no seu processo. E talvez até a ferramenta que faltava para você finalmente parar de só estudar inglês, tá? E começar a realmente a ter mais contato com o idioma no seu dia a dia, tá? Porque o problema de muita gente não é falta de esforço, na verdade é falta de direção. A pessoa até tenta, ela vê vídeo, baixa aplicativo, assiste a séries, filmes, ouve músicas, anota várias palavras, só que ela continua travando para falar, né? Ela continua sentindo que entende mais do que o inglês do que consegue falar de fato, consegue usar de fato, né? Aí, geralmente, o que acontece nesses casos? E aqui eu tô te falando com base na minha experiência, né? Como aprendiz, porque eu já estive nesse lugar e também mentorando brasileiros de diversas idades por mais de 10 anos, tá? Aí, geralmente, quando a pessoa tá nessa situação, que ela sente que ela entende mais do que consegue falar, ela começa a achar que o problema é ela. Só que não é. Não é, tá? O problema, então, não é você. O problema é que, muito provavelmente, você pode estar tentando aprender inglês de um jeito desorganizado, pesado demais, passivo demais ou distante demais da vida real. Ou seja, tá usando vocabulário aí que na verdade nem é tão útil assim na vida real. E é exatamente isso que eu quero corrigir com você hoje, que eu quero te ajudar aqui por meio desse vídeo, tá? Inclusive, se eu tivesse que resumir esse vídeo em uma frase, seria essa: o YouTube pode te ajudar muito a aprender inglês. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, só se você parar de consumir aleatoriamente e começar a consumir estrategicamente. Essa é a chave, tá? Porque existe uma diferença enorme entre assistir qualquer coisa em inglês e usar o YouTube como ferramenta de imersão, de vocabulário, de compreensão, para de fato destravar a sua fala, né? É por isso que o primeiro passo não é você sair pesquisando qualquer vídeo solto, tá? O primeiro passo é você entender o seu momento. Inclusive, isso é uma das coisas que eu sempre falo, né? Sempre falo. Você precisa, para você acelerar a sua fluência, você primeiro precisa ser pés no chão, entender o seu momento. O que eu quero dizer com isso?
Se você está, por exemplo, no iniciante ou no nível básico de inglês, não adianta você começar a assistir a um vídeo super rápido de nativos falando sobre um tema super abstrato, um tema que você nem conhece direito, um tema que muitas vezes nem é do seu interesse, porque você vai se frustrar. Você precisa começar com um conteúdo que seja compreensível para você. Vou explicar isso melhor, tá? Então, o que é isso? Você precisa escolher ter contato com um conteúdo que você consegue entender boa parte dele. Mesmo que você não entenda tudo. E, obviamente, se você estiver no iniciante, no básico, você não vai entender tudo. E tá tudo normal, tá? Isso é normal, isso faz parte do processo, tá? Então, esse é o ponto muito importante. Você precisa ter contato com um conteúdo que você consegue entender uma boa parte dele, algumas coisas ali, tá? Mesmo que você não entenda tudo. Porque o que acontece? Se tiver fácil demais, você não vai crescer no idioma, você vai ficar estagnado ali. Se tiver difícil demais, você vai se perder e vai se frustrar. É ou não é? Então, se você está começando no inglês, se você está no nível básico, iniciante, procure conteúdos que tenham repetição, contexto visual forte, frases do cotidiano, tá? Um vocabulário funcional. O que é vocabulário funcional, Jess? Vocabulário que a gente realmente usa no dia a dia, tá? E também conteúdos que tenham um ritmo mais claro. Por exemplo, vou listar aqui para você. Morning routine, a day in my life, what I eat in a day, simple English stories, English for beginners, daily conversation, easy English listening, slow English. Inclusive aqui no canal você encontra alguns episódios de podcast que eu criei justamente para quem está iniciando no inglês. Tem algumas histórias de English for beginners, slow English, tá? A day in my life. Então, procura aqui no canal que vai ser um excelente start para você, tá? Então, esse tipo de conteúdo te ajuda muito, porque você não está só ouvindo palavras jogadas no ar, você está vendo a ação, você está vendo imagem, situação, objeto, contexto, tá? E aí, o cérebro aprende muito, mas muito melhor assim. Agora, se você já está num nível um pouco mais avançado, o que eu quero dizer com isso? Você já saiu do iniciante básico, você está indo para intermediário, aí o jogo já muda, tá? Principalmente se você já está no intermediário. Então, nesse caso, você pode já começar a usar o YouTube para consumir coisas que você gosta em português, coisas do seu interesse, coisas relacionadas aos seus hobbies, né? Só que aí, ao invés de você assistir em português, você passa a assistir em inglês. E aqui tá uma das partes mais importantes desse vídeo. Presta muita atenção, tá? O seu inglês vai acelerar muito, mas muito mesmo, quando você começar a aprender através de assuntos que já te interessam de verdade. Então, se você gosta de maquiagem, procure tutoriais de maquiagem em inglês. Se você gosta de viagens, fotografia, carros, esportes, enfim, procure vlogs em inglês, procure canais que tratem desses assuntos, tá? Se você gosta de desenvolvimento pessoal, lei da atração, procure esse tipo de conteúdo em inglês. Se você gosta de moda, treinos, fitness, né? Tudo relacionado ao mundo fitness, culinária, produtividade, enfim, você vai começar a procurar tudo em inglês. Porque quando o assunto te interessa, a sua atenção muda. Você passa a ter realmente mais interesse. E isso faz toda a diferença, tá? Porque daí você deixa de assistir por obrigação e começa a assistir porque você quer, porque é um assunto que você gosta. Então você une o útil ao agradável, né? E dessa forma, o inglês para de
parecer um peso para você e ele passa a ser mais prazeroso. Inclusive, você assistindo conteúdos relacionados ao seu interesse em inglês, você vai conseguir assimilar vocabulário, expressões de uma forma muito mais natural, muito mais leve, tá? Agora, eu vou te dar uma dica muito prática. Uma das formas mais inteligentes de você usar o YouTube é ensinar o algoritmo a trabalhar a seu favor. Então, se hoje o algoritmo só te entrega, né, só te mostra conteúdo em português, é porque ele aprendeu que esse é o seu padrão. Então, você precisa treinar esse algoritmo, tá? Para que ele mostre mais vídeos em inglês para você. Então, o que você pode fazer? Você começa a buscar vídeos em inglês sobre os assuntos que você gosta. Aí você curte, você salva, assiste até o fim, tá? Clica em vídeos parecidos, passa um tempo real nesse conteúdo, é como se você estivesse treinando o seu algoritmo, tá? E aí, em pouco tempo, o YouTube começa a entender, peraí, ó, essa pessoa aqui quer mais conteúdos assim, só que em inglês, tá? Deixa eu mudar isso aqui, deixa eu começar a trazer então o que essa pessoa quer. E aí o seu feed ali, a hora que você abre o YouTube, começa a mudar, tá? Isso que eu tô te falando também serve para Instagram, quaisquer outras redes sociais. Comece a acompanhar também gringos. Tem gringas que falam sobre moda, páginas de marcas em inglês. Se você gosta de esportes, por exemplo, a página da NBA, da Fórmula 1. Enfim, tô dando aqui vários exemplos, tá? Vários insights para você pegar o que mais te cabe. É claro que o foco desse vídeo é falar sobre o YouTube, mas várias das coisas que eu tô te falando aqui sobre o YouTube também você pode colocar em prática para as demais redes sociais, tá? Como Instagram, TikTok, ok? Porque o que acontece? O conteúdo deixa de depender da sua disciplina o tempo inteiro e começa a aparecer para você naturalmente, né? Uma outra coisa que ajuda muito é você separar um momento de acordo com o seu nível. Então, se você é mais iniciante, você pode começar com canais mais didáticos, conteúdos mais adaptados para realmente English learners, que a gente chama, né? Que são os aprendizes de inglês, as pessoas que estão aprendendo inglês, tá? Mas o objetivo não é você ficar sempre preso nesse tipo de conteúdo para sempre, tá? O objetivo é que aos poucos você vai evoluindo e daí você migre para o conteúdo cada vez mais real, tá? E eu gosto muito dessa progressão aqui que eu vou te falar, tá? Então, primeiro, o que eu te recomendo? Você é iniciante básico ali no inglês, tá? Procure conteúdos adaptados para iniciantes. Este canal aqui, que eu tenho aqui com você, já é um primeiro passo, porque aqui a gente vai trabalhar várias crenças para você já ir desbloqueando o seu aprendizado, para que você tenha um mindset, uma mentalidade blindada, para você evoluir no seu inglês, para você acelerar a sua fluência 3 vezes mais rápido, para você entender alguns pormenores do inglês que são importantes, que vão te ajudar nesse processo e que fazem total diferença para você avançar rápido na sua fluência, tá? Ok, depois desses conteúdos adaptados para iniciantes, como este canal aqui, você pode evoluir, tá? Começar a assistir esses vlogs simples, de temas cotidianos, tá? De nativos. Depois você evolui para conteúdo real de nativos sobre temas que você ama, tá? Essa progressão funciona muito bem porque o seu ouvido vai sendo treinado gradualmente, tá? E aí, lembra sempre, consistência é a chave. Então, você pode pegar ali pelo menos 10, 15 minutos por dia, 30 minutos por dia. Se você conseguir mais tempo, melhor ainda, tá? E aí, sobre isso, tem um outro detalhe que eu gostaria de falar para você que é muito importante. Se você começar a assistir um vídeo e você achar que os nativos estão falando muito rápido, o legal de você estar assistindo aqui no YouTube é que já faça o teste aqui, aproveitando esse vídeo que você está aqui comigo. Embaixo, tá, do vídeo, lado direito, você vai ver o símbolo de uma engrenagenzinha. Parece uma florzinha, uma engrenagem, tá? Você clicando ali, você consegue diminuir a velocidade. Testa aí, faz o teste aí, tá? E aí, você diminuindo a velocidade, vai ficar mais fácil para você entender.
Isso você pode usar essa funcionalidade do YouTube quando, por exemplo, você estiver assistindo vídeos de nativos e você achar que tá muito rápido e tal, tá? Então você pode começar com uma velocidade mais lenta e aí depois, conforme o seu ouvido for se acostumando, seus ouvidos forem se acostumando, você pode voltar à velocidade normal, tá? E olha só, tem um erro que eu já quero te ajudar a evitar. Não transforme o YouTube em mais uma gaveta de conteúdo que você assiste e esquece, tá? Porque, sinceramente, só assistir também não basta. Inclusive, se você me acompanha aqui no canal, é sempre importante que você assista aos vídeos com um caderno e caneta em mãos, porque sempre vai ter alguma coisa para você anotar. Às vezes algum insight que você tem, tá? Se você não tem esse hábito ainda, passe a ter. Então, você precisa extrair alguma coisa do que você assiste. E não, isso não significa transformar tudo numa tarefa chata, tá? Não é esse o ponto. Pode ser simples, e eu quero que seja simples para você. Então, por exemplo, você assistiu a um vídeo e percebeu que uma expressão apareceu várias vezes nesse vídeo. Pega essa expressão, anota ela. Tá? Você não precisa anotar 30 coisas, 30 palavras, 30 expressões. Não. Anota 2, anota 3, anota o que te chamar a atenção. Tá? Mas anota o que parece útil para sua vida, tá? Então, por exemplo, uma frase, você se deparou com uma frase assim, I'm exhausted today. Que significa estou exausto hoje. Ou I've been meaning to do that. I'm not in the mood. That actually makes sense. I need to catch up on work. Vou colocar essas frases, essas expressões para você aqui com as respectivas traduções, tá? Inclusive, já pode começar anotando essas expressões porque elas são usadas direto e são expressões que você pode usar no seu dia a dia e os nativos usam no dia a dia. São expressões comuns, tá? Isso aqui que eu tô te ensinando vale muito mais do que uma lista enorme de palavras soltas que você nunca usa. Tá? E tem um outro ponto muito importante. Aprenda frases. Você percebeu que eu te ensinei estruturas completas? Não, eu não te ensinei palavras soltas. Eu não só te ensinei assim, exhausted. Exhausted, exausto. Today, hoje. Não, eu te ensinei a frase. I'm exhausted today. Percebe? Eu te ensinei o contexto todo ali. I've been meaning to do that. I'm not in the mood. Ok? Eu poderia te falar, mood, humor. Tá, e daí? E daí? Que mood é humor? Eu quero isso numa frase. Tá? I'm not in the mood. Então se eu quero falar que eu não tô afim, como se eu não tivesse com humor pra fazer tal coisa, né? Mais ou menos esse é o pensamento. Eu não tô afim. I'm not in the mood. Oh, ok, I'm not in the mood. Percebe? Isso é muito melhor, muito mais eficiente para você aprender. Porque quando você faz isso, você consegue acelerar a sua fluência 3 vezes mais rápido, tá? E quem trava para falar inglês geralmente tem esse problema. A pessoa conhece as palavras, só que ela não tem os blocos prontos de linguagem. Como esses exemplos que eu te dei, nessas frases prontas, esses blocos prontos. Tá? E falar inglês é muito mais sobre bloco do que sobre palavra isolada. Então, quando você aprende uma frase em contexto, fica muito mais fácil puxar aquilo depois na hora de você falar. Porque entra muito mais fácil na sua memória e fica na memória de longo prazo. E aí, quando você precisar usar, simplesmente saiu. I'm not in the mood. I'm not in the mood. I'm exhausted today. Saiu. Quando você vai ver, saiu. Entendeu? Então, fica muito mais fácil para você lembrar de usar na hora que você precisa. Ok? Com isso, você diminui o quê? Aquele branco na hora de falar, tá? E se você quiser acelerar ainda mais esse processo, faça uma prática que eu amo, que é o shadowing, tá? Você vai pegar um trecho curto de um vídeo ali, você pega um trecho, uma parte desse vídeo, tá? Bem curtinho ali. 2, 3 minutos, né? Uma parte que tem falas ali, tá? Você vai ouvir. Presta atenção nos sons, como as palavras são conectadas. Aí você pausa e repete.
tá? Tentando imitar. Ouve, pausa e repete várias vezes. Não é para ficar perfeito, tá? É para você treinar a sua boca, para você destravar o seu ouvido, para você destravar como que você vai se expressar, tá? E isso é incrível para quem entende bastante coisa, mas sente que a fala não sai ainda. Inclusive, tem aqui no canal um podcast no qual eu explico detalhe por detalhe, passo a passo do shadowing, tá? Recomendo que você olhe a playlist de podcasts, ok? Porque muitas vezes o problema não é a falta de conhecimento da pessoa, tá? É a falta de ter esse acesso rápido. Então, o shadowing vai ajudando o seu cérebro a acessar com mais naturalidade aquilo que ele já viu e ouviu várias e várias vezes, tá? Uma outra prática excelente é você usar o que você assistiu para criar, digamos que microfrases da sua própria vida. Então, por exemplo, você viu alguém dizendo I'm running late, I'm running late. Aí, no mesmo dia, você pode usar I'm running late today. I'm running late today. Tá? Você vê que você tá se atrasando, tá atrasado, tá tudo atrasado, né? Tá saindo atrasado pro trabalho e tal. I'm running late today. Ok? Você viu ali num vídeo, enfim, I'm not really feeling well. I'm not really feeling well. Você pode adaptar. E aí você pode colocar no seu dia a dia. I'm not really feeling productive today. Percebe? Então, é assim que o inglês começa a virar, a mudar ali no seu cérebro, né? A fazer sentido, tá? E é assim que o inglês começa a virar seu amigo e não seu inimigo. Então, no aprendizado de inglês, eu gosto de dizer que você também vai ativar a sua criatividade para formular as frases, para adaptar o que você aprende para sua realidade. Isso é bom porque, além de estar aprendendo inglês, você vai estar ativando ali, você vai estar trabalhando uma outra habilidade, que é a criatividade. Ok? Então, não fica só no vídeo, vai para sua rotina, coloque em prática o que você aprende, tá? E vou te dizer uma verdade aqui, por isso que eu estou aqui, para te dizer verdades, que vai te aliviar muito, eu tenho certeza. Que é o seguinte, você não precisa estudar inglês como se você estivesse se preparando para uma prova o tempo inteiro. Não quero que você tenha essa percepção do inglês. Não quero que você veja o inglês como se você estivesse estudando para uma prova. Não, eu quero que você aumente o seu contato com o idioma de forma inteligente, conforme eu te ensinei aqui, tá? E transforma parte desse contato, parte do que você aprende, em uso. Você fazendo isso já vai mudar muito e já vai ter muito resultado. Agora, é óbvio, eu preciso te dizer o seguinte: tem gente que prefere montar tudo sozinha, né? As frases sozinha, testar, organizar, escolher material e entendendo o processo, né? Só que tem gente que não quer perder tempo com isso, quer algo já mais estruturado, que quer já um direcionamento, porque não tem tempo a perder. Porque daí a pessoa já prefere ter um caminho estruturado, a ordem certa, o que priorizar, como praticar, como sair da trava ao falar, como transformar esse contato em fala de verdade, para não ficar dependendo de tradutor, para não ficar passando vergonha, para não travar numa reunião. Se esse é o seu caso, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para você ter acesso ao meu método. Ele é para quem quer aprender inglês com mais clareza, com mais estratégia, com um caminho que já foi pensado justamente para acelerar esse processo sem você depender de estudo travado para sempre, tá? Agora voltando aqui. Se você realmente quer aprender inglês melhor este ano, eu faria desse jeito. Anota aí. Primeiro, eu escolheria temas que já fazem parte da minha vida. Por exemplo, vou me abrir aqui com você. Ultimamente, eu tenho aprendido muito visto muitos conteúdos, né? E aprendido também muito, claro, sobre autodesenvolvimento, sobre lei da atração, sobre subconsciente, o poder do subconsciente, tá? Inclusive, tenho lido já vários livros em inglês
Vídeos também, já assisti vários vídeos, tá? Sobre sistema familiar, que não tem nada a ver com constelação familiar, enfim. Eu escolho esses assuntos e consumo conteúdos em inglês. E aí eu uno o útil ao agradável. Falando de mim, tá? Esses conteúdos, se você tá iniciando agora no inglês, se você tá no iniciante básico, eu ainda não recomendo, seria já muito avançado para você, tá? Mas se você já tem um conhecimento prévio e tal, você pode ver alguns conteúdos, alguns vídeos mais curtos e tal, para você testar, tá? Mas siga o que eu te ensinei aqui no vídeo, que não tem erro. Se você precisar, reassiste de novo que vai ser importante, tá? Então, só recapitulando. Você quer aprender inglês esse ano? Como que eu faria? Faria desse jeito. Então, primeiro escolheria temas que já fazem parte da minha vida, ok? Depois, eu começaria a consumir isso em inglês no YouTube, né? Como o exemplo também que eu acabei de te dar, né? Desses assuntos que eu tenho estudado bastante. Eu separaria os conteúdos mais acessíveis no começo, tá? De acordo com o meu nível. E aí, eu anotaria algumas expressões ali, poucas, tá? As que mais me chamarem a atenção no vídeo que eu tô assistindo. Mas expressões que são realmente úteis, que eu sei que eu vou conseguir colocar em prática no meu dia a dia, tá? Faria o sharing com trechos curtos, inclusive faço sharing até hoje, tá? Então, muitas vezes eu tô assistindo até filme, aí o gringo falou alguma expressão ali, ou, né, alguma frase ali que me chamou a atenção, eu pauso e repito, né? Faço até hoje. E ajuda muito, né? Aí, depois eu também começaria a reaproveitar essas frases no meu próprio dia a dia. Isso já coloca o meu inglês em movimento, já colocaria ali o meu inglês em ação de fato, em prática, né? Porque no fim das contas, o que trava tanta gente não é falta de conteúdo e nunca foi, né? Hoje até tem conteúdo demais aqui na internet, conteúdo solto demais na internet. Então, o que trava a pessoa, na verdade, muitas vezes não é questão de ter conteúdo demais, mas sim é a pessoa não saber por onde começar, como escolher, o que fazer com aquilo que ela aprendeu, como ela vai sair do consumo passivo, e é justamente tudo isso que eu te ensinei aqui nesse vídeo, que eu tô te ensinando, né? Então, se esse vídeo te ajudou a enxergar um caminho mais leve, mais inteligente para acelerar a sua fluência no inglês, eu quero que você comenta aqui embaixo, coisa muito importante. Me diz aqui, ó, qual tipo de conteúdo aqui nos comentários, qual tipo de conteúdo você vai começar a assistir em inglês no YouTube? Pode ser rotina, pode ser maquiagem, filmes, treinos, viagem, organização, qualquer coisa, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda muito, me acompanha por aqui, encaminha esse vídeo para alguém, porque eu quero trazer cada vez mais vídeos que não só te ensinem inglês, mas te ajudem a finalmente destravar a sua fala de um jeito real. Alright? I'll see you in the next video. Take care.